Polícia Federal no Amazonas afirmou hoje que os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips tiveram um mandante. O delegado responsável pela investigação disse que há indícios veementes de que Rubem Dário da Silva Vilar, o Colômbia, é o mandante dos crimes. Colômbia é suspeito de chefiar uma organização criminosa de pesca ilegal no Vale do Javari, aquela região na fronteira do Brasil com Peru e Colômbia. Sobre isso, conversamos agora com Heloísa Machado, que é professora de Direito Constitucional. O colunista Leonardo Sakamoto me acompanha para essa entrevista. Um ótimo fim de tarde, né? Ia falar boa noite, mas estou vendo aqui a janela do Sakamoto ainda com luz, né? Verão, escurece mais tarde, então bom fim de tarde, início de noite aos dois. Bom, professora, sobre o caso Dom Phillips, Bruno Pereira, não é? Agora chegando a uma conclusão de mandante, não é? Como é que a senhora tem acompanhado esse caso? Um caso que gerou uma repercussão enorme, não é? Não só aqui no país, mas fora também. Boa tarde, daqui a pouco boa noite para todo mundo que nos acompanha. Eu acho relevante contextualizar a morte de Bruno e Dom no âmbito de um ataque muito grande que tem sido feito aos povos indígenas e aos direitos ambientais no Brasil. Os últimos 4 anos foram anos de desmonte das políticas públicas, de erosão institucional, de perversão de IBAMA, de FUNAI, em órgãos de perseguição, né, e contrários às políticas do meio ambiente. E é nesse contexto muito mais amplo que essas mortes ocorreram. É importante que as investigações tenham avançado e que os dados estejam revelando quem mandou e por que mandou matar Dom e Bruno, mas é importante não esquecermos que há um contexto muito maior para essas mortes, que extravasa, vamos dizer assim, uma responsabilidade pessoal, específica de um assassino e que se insere num debate político muito mais amplo. Pois é, Sakamoto, deixa eu aproveitar e te ouvir também sobre esse assunto. Você que tem acompanhado de perto também, não é, toda essa situação envolvendo aí o jornalista e o indigenista e toda a situação ali envolvendo o Vale do Javari. Boa noite. Boa noite, Diogo. Boa noite. Pronto. Boa noite, Diego. Boa noite, Heloísa, né? Desculpa, eu estava vendo se estava ok na minha tela aqui, que piscou e ficou escuro. Boa noite a todos e todas, né? Bem, a Polícia Federal, ela aponta, né, que o Rubem Vilar, conhecido como Colômbia, né, líder de uma organização criminosa de pesca ilegal na região da terra indígena do Vale do Javari, teria sido o mandante da morte de Bruno e do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Né? E eu acho que eu faço coro também com o que disse a professora Heloísa Machado, que a gente tem que entender que ele é o mandante, mas ele só é o mandante e isso só acontece no meio por conta de um contexto em que o governo brasileiro, né, deu as costas para a proteção ambiental, para a proteção de comunidades tradicionais, comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas e tantas outras, e também deu as costas para a fiscalização ambiental. E o mesmo exército hoje, né, não todos os exércitos, é claro, mas alguns de seus membros que criticam, reclamam ou até defendem golpistas na porta de quartéis, né, não defenderam com a mesma presteza as fronteiras brasileiras que durante o governo Bolsonaro se transformaram peneira. Sim, enquanto o Exército estava mais preocupado em defender, em criticar a urna eletrônica, em procurar pelo em ovo, onde não existe da urna eletrônica, as fronteiras brasileiras se tornaram uma peneira. E aí, para comentar, o que é o seguinte, né? A Polícia Federal aponta, olha, houve um mandante, né? Tá deixando claro, todo mundo naquela época sabia que havia sido mandante, sabia que tinha tido uma execução. Quem que não sabia, quem é que falava o contrário de tudo isso? O então presidente Jair Bolsonaro. No dia 7 de junho, ele falou o quê? Ele culpou Bruno Pereira e Dom Phillips pela própria morte. Ele chegou e falou: olha, realmente, duas pessoas apenas, em um barco, uma região daquela, né? Completamente selvagem, é uma aventura que não é recomendável que se faça. Olha o nível do ex-presidente que a gente teve. Culpou os dois. Aí o pessoal falou assim: não, isso aí foi um lapso, ele não vai se repetir. Dias depois, quando ele estava nos Estados Unidos, em Los Angeles, ele falou uma mesma coisa. Ó, naquela região você tem que andar escoltado, eles foram para uma aventura. A gente lamenta, né?
Gente, o presidente da República, né, ele colocou o quê? Ele coloca os dois, ele teve a coragem de colocar os dois assassinados, as duas vítimas, como culpados, né? O ex-presidente colocou como culpados. A própria Polícia Federal agora aponta que culpado era outra pessoa. E também, de certa forma, o próprio Jair Bolsonaro tem que também ter uma carga grande de responsabilidade pelo estado de caos que ele criou.